Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Especialista em Apresentações. E hoje eu estou aqui com o Alberi. Alberi é um pastor e ele precisa de ajuda com a parte visual, com as apresentações que ele faz para a congregação dele. Eu vou tentar ajudar ele no que eu puder. Então, Alberi, conta um pouquinho sobre você e vamos já falar da sua apresentação, do que você está precisando. Certo, certo. Muito prazer aí, a todos os nossos amigos aí, internautas aí. É um prazer estar aqui com o Isaac, né? Conheci o Isaac através do Instagram dele, ele que trabalha como especialista em apresentações, e me chamou a atenção, me causou uma curiosidade em função de como eu sou pastor e palestrante também. Não exerço sem a profissão como palestrante, mas palestras assim aleatórias em escolas, em instituições que me chamam, né? Não vivo disso, né? E são muito trabalhos assim, digamos assim, voluntários, né? Não ganho para isso. Mas como pastor, como teólogo, né? Sou pastor de uma igreja batista aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha com 30 mil habitantes, né? Capital das pedras preciosas, né? Como comentei antes, né? Isaac Davi Stern, né? Um nome imponente, né? Nome de dono de rede de joalheria, né? Ele já me disse que é parente distante, né? Mas que legal. Então, falando com o Isaac sobre isso, eu uso em alguns cultos, em algumas celebrações da igreja, eu uso PowerPoint para ajudar a, digamos assim, a visualizar melhor a mensagem, o estudo bíblico, quando eu dou alguns treinamentos para a liderança da igreja. Então, eu já uso PowerPoint já há bastante tempo. Fiz alguns cursinhos até, comprei alguns cursos, viu, Isaac? Mas, digamos assim, não foi... me abriu assim, o entendimento de como usar as ferramentas, mas o meu problema, de repente, pode ser... Talvez me falta um pouco de habilidade para poder sintetizar muitas informações, até porque eu trabalho com textos bíblicos, com textos longos, com Sim. matéria que exige, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito. Muita gente acha que o problema, às vezes, é visual e, na verdade, não é. Às vezes, o problema ele é de conteúdo, porque a gente quer causar uma transformação no público. E, às Certo. vezes, para causar essa transformação, isso é uma coisa que eu falo muito com os rabinos, né? Que eu sou judeu, que eu te falei, né? Uhum. E eu falo com eles muito sobre isso também, que acaba sendo a mesma coisa. Vocês têm um trabalho muito parecido. Religioso, né? Exatamente. Às vezes, mostrar o técnico e o texto não é suficiente para inspirar e transformar. Mas vamos lá. Então, continua e depois a gente vai falar mais sobre isso. Tu tocou num assunto importante, porque é justamente porque a ideia, assim como a mensagem rabínica, assim como a mensagem, né, no caso, a intenção é conectar a pessoa à mensagem, né? E Claro, às você quer vezes aproximar ela, no final das contas, isso, e às da vezes talvez religião. com excesso de informação, ao invés de conectar, parece que causa um distanciamento, né? Pode ser uma coisa meio maçante, exatamente. Exatamente. E é disso que a gente tem que fugir. Mas vamos lá, eu vou compartilhar. Quer que eu compartilhe já a sua apresentação? Para você comentar um pouquinho? Tá. Então, galera, eu vou compartilhar só um exemplo de uma apresentação do Alberi. E aí a gente troca uma ideia aqui. Então, você tá conseguindo ver, Alberi? Você está acompanhando do seu? Vou acompanhado pelo meu celular aqui. Tá, beleza. Então, é uma apresentação sobre resiliência, né? Então, eu estou vendo aqui que no primeiro slide tem uma frase de efeito, né? Existem duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existe milagre, outra... Tá, de Albert Einstein, que tudo é milagre. Isso atribui a ele, né? Eu coloquei como muita coisa atribui a ele, né? Mas essa frase atribui a ele. Eu creio que, né? Essa que é a ideia, né? Total, total. Mas me conta um pouquinho, assim, para eu conseguir dar as melhores dicas, é legal entender, tipo, um pouco, você não precisa simular 100% de como que você faz a palestra, mas Certo. se você contar um pouquinho do que você fala, de como que você aborda eles, porque a apresentação é um apoio de uma fala, né? Sim, sim. Então para eu entender um pouquinho, o principal recurso da apresentação somos nós, os apresentadores, não o PPT. Então, para entender um pouquinho como que você fala, o que você fala mais ou menos. E A aí ideia é a seguinte, né? Depois de entrar, obviamente, primeiro com o tema da palestra, aí eu trago essa frase para as pessoas perceberem justamente que existe uma realidade. Tem duas formas de nós vermos a vida. A gente pode ficar com esta visão, né,
pessimista e achar que não existem milagres, que aquela visão talvez até mesmo nihilista, né? Ou a gente pode ter uma visão um pouco mais esperançosa de que tudo é milagre, né? Então, o conceito é esse, é entender isto, né? E a resiliência é uma competência humana, já estudada há muito tempo, né? E o que nós percebemos nisso? Essa palavra resiliência, ela é emprestada no caso da engenharia, né? Que fala dessa resiliência dos metais, de alguns elementos que, por exemplo, diferente de algo que tem resistência, algo que tem resistência sob pressão pode quebrar. E a diferença que a engenharia usa com relação à resiliência, e até se usa muito a figura de uma mola, né? Quanto mais você pressiona uma mola, aquela peça, quanto mais você pressiona, o momento que você tira a pressão, ela vai usar toda a pressão sobre ela como impulso. Né? Então, a ideia é essa. A resiliência é diferente. Você conhece também a metáfora do diamante? Isso. É legal, né? Do diamante, né? Interessante. Só que a grande questão é que, por exemplo, a superação, uma pessoa que supera traumas, supera situações, mesmo superando, de vez em quando vem à mente dela aquela situação, isso causa dor. Já o resiliente, obviamente, as marcas vão ficar em função dos traumas, dos problemas, das dificuldades, mas quando a pessoa lembra daquilo, aquilo já não lhe causa dor, porque foi algo que foi curado. Então, é um pouco mais profundo apenas a superar um trauma e tu ser resiliente diante das pressões da vida, né? E a gente vai trabalhando isso, né, aplicando justamente, até eu tenho, por sinal, tem uma lâmina que eu mostro a diferença, né, entre resiliência e a resistência, né? E aí eu pego a figura da mola, tá aí na lâmina, né? Tá aqui, eu tô nela agora. Isso. Então aí a mola tem essa capacidade de resistência, apesar do diamante ser muito resistente, mas você pegar um diamante e você pegar alguma coisa, né, uma marreta, você vai bater nele, mesmo ele sendo resistente, ele vai espatifar, né? E já resiliência, né? Justamente. Você tá vendo minhas telas? Só para eu ter certeza ou não? Não tô. Não, tá bom. Não tem problema. Mas aí você vai acompanhando o seu. Então, assim, só para você saber, até antes de eu te dar algumas dicas, e depois vamos continuar, tá? Só para não esquecer, eu já tenho umas dicas boas para te dar. Mas, assim, eu quero que você saiba que, você vê, Deus, tudo, nada é por acaso, né? Olha, ontem eu vi uma pesquisa que vai totalmente em linha com o que você está falando, da pressão. Depende de como que a pessoa encara. Olha que coisa incrível. Fizeram uma pesquisa que pegaram 3 grupos de pessoas. Um grupo que vive sob estresse e acha que aquilo está matando ela. Outro grupo que vive sob estresse, só que, tá bem, e acha que aquilo lá está fortalecendo ela está se engrandecendo, está pegando impulso, que é o que você falou, né? E a terceira coisa são pessoas que vivem numa boa e sem nenhum estresse. Vida mansa, como se diz, né? E aí, é um estudo de 8 anos. Pegaram essa galera que depois que eles... Exato. Pegaram os obituários de pessoas que já morreram, pegaram, e descobriram que quem vive com estresse e acha que aquilo lá está matando ele, tem 43% de chance a mais de morrer do que os outros 2 grupos que têm chances iguais de morrer. Tanto o que vive desestressado quanto o que vive estressado, só que acredita que aquilo está fortalecendo. Muito forte isso, né? Forte. Então, que aí entra aquilo daquela frase, né? Que é como eu vejo a vida, né? Exato. Eu posso ver a vida como realmente algo que é só problema, é só dificuldade, e aí isso vai potencializar realmente, né? Isso. Que é o negócio da mola também que você falou e tudo mais, né? Isso se conecta. Mas isso só, se você quiser, pode trabalhar com isso, porque eu acredito que nada é por acaso. Ontem eu li essa pesquisa e falei, vou falar para o Albert. Mas assim, falando assim sobre, eu já, para não esquecer, deixa eu te dar algumas dicas, porque só esses 2 slides que eu já olhei, tem muita coisa que a gente pode fazer assim. Você tem pontos de melhoria visual e também de conteúdo. Em primeiro lugar, quando você palestra, o slide apoia a sua fala. Então, o slide ele não tem que ter texto corrido nele. Uma frase de efeito, tudo bem, tá? Esse primeiro slide não é um grande problema, não, esse texto. Mas, de forma geral, eu vejo que você coloca nos seus slides muito texto corrido. Isso é uma coisa que rouba a atenção, porque eles leem,
E muitas vezes eu estou vendo que esse texto corrido não se encaixa, por exemplo, o primeiro slide, resiliência, arte de bem viver. Existem apenas duas maneiras, Albert Einstein. Só que as coisas que você está falando são muito legais e muito mais interessantes do que essa frase do Albert Einstein. Então, se eu fosse Isaac, preparar um slide para apoiar a palestra do Albert, nesse primeiro slide, o que eu faria? Eu poderia até usar esse título, Resiliência, a arte de bem viver. Isso até eu poderia preservar. Só que eu não usaria esse texto embaixo. E eu também não usaria essa lousa em todos os slides, porque lousa já é uma coisa que a galera entende como sala de aula, já é uma coisa que não é. Parece que eu dei para professores também. Exato. O slide ele não é uma lousa. Justamente porque a lousa você escreve, depois a pessoa lê. O slide ele é um apoio visual para uma fala. Então, esquece de você limitar o slide no template. Pensa que ele é a cena de um vídeo, de um filme, que alguém está falando uma coisa bem interessante. Então, o que eu faria nesse slide? Eu colocaria o título e aí eu colocaria uma imagem que representa a resiliência. Por exemplo, você já viu uma imagem de, sei lá, uns 3, 4 peixes dentro de um aquário pequenininho? E aí na direita tem um aquário gigante e não tem nenhum peixe dentro, e aí finalmente um dos peixes toma coragem e pula. Então, já usei essa imagem em outra palestra. É só isso. Ou você pode pegar outra imagem também, mas você entendeu? E aí, se você pega, e você pode pegar outras imagens também, isso é só um exemplo. Hoje em dia, inclusive, às vezes quando eu tô sem muita criatividade, eu dou um exemplo para o ChatGPT, eu falo, me dá mais 10 exemplos. Aí o ChatGPT vai lá e me dá vários exemplos bons, tá? Então, eu, com certeza, esse slide, eu trabalharia só um título e uma imagem bem estouradona, bem linda, e o fundo, talvez eu colocaria um azul escuro ou preto, sabe? Fica um negócio assim meio uau, penetrante. Sim. Então, é isso. E aí, o slide da mola, o que significa resiliência? O termo foi emprestado da física. Resiliência, então, isso aqui eu já eliminaria. Então, o termo foi emprestado da física. Resiliência dos materiais é a capacidade de um objeto absorver a pressão e depois voltar à sua forma natural. Resiliência é como mudar e não se deformar. Então, todo esse texto, ele é dispensável. Você já deu essa palestra várias vezes, você sabe o que você vai falar, você não precisa desse texto. Sim. Então você deixa só o título, aí você pode tirar essa lousa, na minha opinião, tá? Sim. E põe um fundo escuro, penetrante e tal, e aí você pode colocar, sei lá, a foto de... Às vezes você pega um GIF de uma mola fazendo assim e você explica, entendeu? Vai ficar muito mais interessante. Não precisa nem colocar assim a pergunta, o que significa, não precisava nem isso. Não, a pergunta sim, que é o título do slide. Ela situa o público naquilo que você está falando. Então, sim. Mas os bullets embaixo, corta. E aí você... entendi. Ainda mais numa palestra, que você está lá para envolver a galera, entendeu? E assim, eu gostei muito do seu discurso, tá? Mas só dando uma dica. A gente tem que... É uma coisa que eu sempre falo para a galera. A gente tem que ser curto para ser interessante. Comprido só o suficiente para a sua congregação entender, absorver a sua mensagem. Então, eu percebi na sua fala que foi muito interessante as coisas que você falou, você manda muito bem. Mas, em alguns momentos, você foi um pouquinho prolixo. Você voltou num ponto que você já tinha explicado, explicou ele de novo, entendeu? Sim. Então, isso também é uma coisa que cansa muito o público. Então, toma cuidado com isso. Se você criar slides mais visuais, porque eu estou vendo que você manda bem, você já tem aqui uma linha muito forte. Se você conseguir criar slides mais visuais, com menos texto, e tomar cuidado para não repetir algo que você já explicou, eu acho que você vai sentir uma mudança significativa na inspiração e na atenção dos seus alunos, tá? Mas continua aí, se quiser pode falar de mais slides, eu te dou mais dicas. O que você achou das coisas que eu falei? Fez sentido? Não. Já até faz bastante tempo que eu não dou essa palestra, né? E até nas últimas vezes, inclusive agora, recentemente, foi muito interessante. Eu fui chamado para dar uma palestra numa escola e eram crianças de 3 faixas etárias, né? E então eu preparei os PowerPoints, tudo, eu ia falar sobre valores, né? Eu ia falar sobre a amizade, amor, paciência. Tinha uma outra lá. Enfim, quando eu cheguei para a palestra,
na sala de aula, numa sala grande, a diretora falou assim, olha, nós vamos fazer em 2 momentos, vamos trazer os menorzinhos e depois os maiores. Como assim? Não, é que é os pequenos do ensino fundamental e depois os outros, né? Quando eu vi aquela galerinha de 6 anos, 5 anos, 7 anos, meu Deus, preparei uma palestra um pouco diferenciada, né? Aí eu olhei claro. para eles, eu só coloquei o título da palestra e eu perguntei para eles, para o pessoal, quem gostava de desenho. Aí começou, eu gosto, eu gosto. Aí eu perguntei para eles assim, quem já assistiu Dragon Ball? Aí, eu. Então, isso é muito Quem bom. assistiu Naruto? Eu. Tá, então agora eu vou falar para você o seguinte, por que Naruto é melhor que Dragon Ball? Aí uma menina na minha frente assim, não, tio, né? Dragon Ball é melhor. Então, eu vou te provar que Dragon Ball não é tão bom. E aí eu contei a história do Dragon Ball, né? Não sei, Dragon Ball, não sei se. Na verdade é que eu acompanhei essa fase com meus filhos, eu vi então, né? E eu comentei que o personagem central do Dragon Ball, ele era muito egoísta, porque ele, para ficar forte, o Goku, né? Lutava Sim, até eu morrer, gostava. explodia o planeta, aí quando ele ressuscitava com as esferas do dragão, ele voltava mais forte. Eu dizia, ele é egoísta. Agora vê o Naruto. O Naruto é um menino que ele foi criado órfão, né? Perdeu Empatia, os né? pais. Aí comecei a falar sobre amizade e a construção Você brilhou, hein? Legal. né? A Brilhou. construção dele. E aí foi indo. Bom, para encurtar a história, as pessoas tudo me olhando assim, mas por que esse pastor ia falar de desenho com as crianças? É Aí eu isso. entrei com amizade, com amor e tudo mais, e aí foi muito legal. Eu Nossa, usei. eu fiquei emocionado, assim, eu achei muito legal, porque você não só interagiu com as crianças, como você também criou identificação porque é isso que um bom pastor faz, na minha opinião, um bom Sim, rabino, sim, né? Mas tanto faz, é você conseguir transmitir os valores de um jeito atual para as crianças, sim. por exemplo, você tem ainda mais criança que opera no ludismo, né? Não é nenhuma coisa, né? Ah, incrível, incrível, E muito eu legal. percebi, no final, eu preparei o PowerPoint e eu usei apenas a primeira e a segunda lâmina, nem usei as demais, né? Então Legal. já faz algum tempo que eu tenho atuado assim, né? Mas como eu trabalho muito com liderança, então tem alguns temas, algumas áreas que são mais, e aí realmente eu acabo tendo que me valer de um pouco mais de texto. E é isso que eu quero conseguir transformar isso, né? Até para a Sim. questão do ambiente litúrgico, de eu não, de repente, só colocar alguma imagem e frases É específicas, isso, é isso. né? Inclusive, eu sempre falo para o meu time, porque além do PPT, High Ticket, a gente tem a Kings, que é uma agência de apresentações. Ela já está no mercado há quase 15 anos e tudo mais. E a gente sempre está ensinando a galera aqui a fazer boas apresentações. E uma coisa que eu falo para a galera galera, a gente tem que também saber, no roteiro, quando a gente está montando uma apresentação, quando não tem slide. Porque você vê, às vezes, agora que você me contou essa história das crianças, a sua energia, ela foi muito mais poderosa do que o slide, entendeu? Sim, Então, sim. a gente tem que também saber quando usar o slide. Não é todo momento da minha fala tem que ter um slide. Agora, quando eu tenho que exemplificar alguma coisa, trazer alguma coisa, ou potencializar uma mensagem que é muito importante para o público levar para casa, vou fazer isso de uma maneira visual. A apresentação, ainda mais de uma palestra, ela está mais para um filme do que para um documento que carrega texto para a galera ler, entendeu? Sim, sim. Você é o locutor, né? Você é o ator. Então, Sim. então é isso. Esse slide que você me mostrou, sem dúvidas que se você metesse lá na tela preta, colocasse lá uma imagem da hora que representa a resiliência e falasse, aí sim que você consegue causar o efeito que você causou comigo Sim, agora contando a história das crianças, sim, sim. entendeu? Esse é o lance. É uma coisa que eu estou assim, justamente tentando. Eu já fiz, eu tenho ainda, tem alguns cursos que eu fiz na área aí, e o meu dilema é esse. Às vezes falta aquela inspiração de achar uma imagem que feche, que conecte, porque o meu público e a minha mensagem é muito específica, porque eu falo de questões bíblicas, textos Sim. bíblicos, né? Então, o que acontece? Às vezes é difícil achar algo que conecte assim, que eu consiga sintetizar assim uma ideia numa imagem, né? Não, tudo Às bem, vezes, mas basta você. Às vezes você vai achar uma uau, mas às vezes você vai achar uma muito próxima e tudo bem, porque você está lá para falar, né? sim, 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 Então, você está lá para falar, você está lá para trazer o conteúdo para complementar.
E esse é o ponto, assim, às vezes a gente acha uma imagem perfeita, às vezes a gente acha uma imagem forte, mas poderia ter melhor, poderia, mas eu vou passar minha mensagem, porque eu tô falando, Sim, sim. entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ou seja, é não ficar preso ao slide, à lâmina, no caso, à apresentação, mas tu dominar o assunto, né? Exato. Como eu vou falar isso para as pessoas? Qual que é a mensagem central daquilo que eu estou falando? E aí eu vou trazer uma imagem que sustenta, que potencializa isso. Às vezes eu vou ter um insight muito poderoso, às vezes eu vou ter um insight legal, mas que eu vou entregar a mensagem. O mais importante é o que está sendo dito, no final das contas, né? Sim, sim, sim. É, Então, na verdade, na minha área como todo, praticamente todo domingo eu trago, eu prego, eu trago o sermão para a igreja, então eu já estou habituado a fazer isso. Eu sempre começo, dependendo do tipo do sermão, eu começo com uma história, com uma ilustração, para depois entrar no texto. Então, eu já estou mais isso. acostumado, eu estou acostumado a isso, né? A fazer esse tipo de trabalho, palestra para casais e tudo mais, mas às vezes, quando eu quero É, usar uma imagem, assim, algo a nível de PowerPoint, eu acabo esbarrando e até acabo me limitando. Eu prefiro até, atualmente, de ficar até mais livre, né? sim, Obviamente, eu elaboro o texto, o sermão, né, ali, o esboço, né, para mim ter uma linha de para não fugir demais, para não ser prolixo, né? sim. Mas realmente, eu percebo que, às vezes, para usar o PowerPoint, às vezes, falta justamente esse aspecto aí. Uma coisa que eu sempre falo para os rabinos, porque eu frequento bastante, eu tenho vários rabinos e tal. Assim, como você é voluntário, também precisa, às vezes, provavelmente, às vezes, deve faltar tempo também para você preparar, né? Porque, pô, você tem sua vida, você tem sua família, você tem seu trabalho. Então, é voluntário. Às vezes também, mas o que eu falo para os eu percebo isso, assim. Eu faço muitas aulas de religião. E é uma diferença muito grande. Quando você faz uma aula que alguém lê com você um texto, é uma coisa. Quando você faz uma aula que alguém realmente preparou, ou seja, o texto fala sobre isso. O que que isso tem de potencial para transformar na vida de um ser humano moderno que vive no século XXI? Igual você fez com as crianças lá. Uhum. Aquilo lá foi uma aula muito poderosa. Porque aí, quando o Rabino pega o texto e aí ele tá, entendi. Então isso aqui tem a ver com, sei lá, sucesso no casamento. Sei lá, entendeu? Aí ele vai lá e ele conta uma história de, sei lá, um casamento problemático, e ele começa a... E aí, ao longo que ele vai dando aula, igual você fez com o Naruto, igual você fez com o Naruto, ao longo que ele vai dando a aula, ele vai trazendo referências do texto bíblico. Mas a aula, ela não é uma aula, entre aspas, tá? Chata, que a gente Sim. está lendo um texto bíblico e ele está explicando enquanto a gente vai lendo. A aula não é isso. A aula é sobre, sei lá, o sucesso no casamento. E aí Uhum. ele vai contando histórias e falando de coisas que tocam em dores nossas, coisas que a gente precisa melhorar como marido, como esposa. E ele Sim. vai trazendo o texto bíblico só como fonte, apoio e sustentação. Isso é uma coisa que... Isso, na minha opinião, é a diferença de um rabino. No meu caso, que eu sou judeu, eu falo rabino. Né? Pode Sim, ser sim. também de um pastor, tá? De um rabino ou de um pastor que lota um salão e de alguém que não lota o salão. Porque uma hora, quando você sempre entrega as aulas de um jeito, igual que você entregou de Naruto, que realmente é muito bem preparado, um storytelling muito poderoso, aí começa a ter um boca a boca de tipo, putz, meu, esse cara é um fenômeno. E aí, meu, começa a lotar, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que eu sempre falo, principalmente para os rabinos mais jovens que estão começando, eles ainda não têm muita habilidade de comunicação, eu sempre falo para eles isso. Porque eu percebo que os grandes que lotam o salão e tudo mais, eles têm um preparo muito especial, entendeu? Sim, sim. E eu vejo que você tem esse preparo, tá? Pelo que você, pelo jeito que você falou, pela história que você me contou lá das crianças do Naruto, você já sabe fazer isso. Mas, Sim. mas esse, eu estou falando super sincero, até como não só como especialista em apresentação, como parte de uma congregação dos judeus e Sim, tal. sim. E isso, para mim, é o X da questão, é o grande X da questão, sabe? Esse é Então, o. aquela máxima que foi muito divulgada através do MasterChef, né? Menos é mais. Então, tu diria que, de repente, menos textos, menos PowerPoints, menos lâminas, é mais útil do que poluir com um monte
Você pode ter lâminas, mas eu acho que as lâminas precisam ser muito clean. E elas precisam trazer um título e uma imagem que dá uma porrada forte, no bom sentido da palavra, potencializa a sua mensagem. Uhum. Porque quando o slide, quando ele é bem construído, quando você capta a mensagem central daquilo que está dizendo e você traz uma imagem estourada aqui, então ele potencializa o seu discurso. Uhum. Se o slide ele não cumpre esse papel e ele vem com um monte de texto, meio maçante assim, aí ele enfraquece o seu discurso, porque ele briga com você e ele dá essa sensação de puta que coisa meio técnica e chata. Além de concorrer com o discurso, puxa ele para baixo. Puxa ele para baixo. Então é exato. Acaba virando um tiro no pé, exatamente. Sim. Então é isso. Assim, a gente tem que estar muito bem preparado para falar e o slide ele tem que impulsionar as nossas mensagens. E é uma coisa completamente visual. Principalmente para uma palestra. Sim, Isaac, eu sei que não é a proposta, mas tu teria, assim, só para me dar um exemplo, tu teria, assim, algum teu aí que está disponível, só para te mostrar, assim, uma lâmina ou duas, só para me ter uma ideia, assim, Claro, qualquer coisa depois eu te mando o link para você ver também, porque eu acho que você não está conseguindo ver eu compartilhando tela. Né? Sim, mas aí eu olho aqui. Mas tudo bem. Mas eu vou botar aí por causa que vai aparecer no vídeo. Sim, na gravação vai aparecer e você pode olhar. Eu te mando o link depois. Tá. Olha só. Você está vendo, por acaso, minha tela ou não? Não estou vendo, vendo. Mas... Beleza. Eu executei o arquivo direto do Dropbox. Ele está sem animação, mas o visual você vai conseguir ver, porque eu não estou conseguindo baixar ele, porque a gente mudou de nuvem. Sim. E a gente não transferiu essa apresentação para a nuvem nova, e aí eu não consegui resgatar a senha da nuvem velha. Mas ele está aparecendo aqui, ele está estático, ele está sem as animações. Mas depois eu boto alguma coisa com animação também, tá? Uhum. Então, isso aqui é fantástico. Qualquer coisa, outro dia a gente marca e falar de novo, eu te mostro com mais detalhe. Isso aqui é uma palestra que eu fiz para um rabino. Eu tenho muita gratidão por ele, que ele fez parte da minha formação de caráter mesmo, sabe? E é uma palestra muito legal porque é sobre o Aleph Beit. O Aleph Beit, você sabe, Aleph Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin é o alfabeto judaico. São as letras do alfabeto judaico, né? E aí, essa palestra se chama Aleph Beit, o Código da Criação. Então, a capa é como se fosse a galáxia, que tem a ver com criação, né? Isso bate com o público mais afastado da religião, porque para eles é o Big Bang, então tem a ver com galáxia, então entendeu a ideia? E aí está escrito estouradão no meio, Aleph Beit e o Código da Criação, porque o Código da Criação é uma coisa muito poderosa. É uma coisa, porra, desperta a curiosidade, sabe? Aí depois, ele já, logo de cara, você vai ver quando você estiver assistindo a gravação, é bem simples, ó, até vou te... Deixa eu te dar uma ligada pelo WhatsApp com vídeo, aí você vai conseguir ver, beleza? A gente põe no mudo para não ter interferência sonora, mas deixa eu te dar uma ligada, que aí você consegue ver. Aí. Você tá com o celular aí? Tô. Tá. Agora deu. Ó, dá uma olhada, eu quero que você veja, olha que legal. Ó. Bah, cara, que olha só. legal. Você consegue botar no mudo no seu celular? Coloquei, coloquei no mudo. Que legal, olha ali, tchê. Olha só. Isso aqui é a capa. E aí, depois... Meu amigo. Olha que legal. Isso aqui, ele já começa falando uma coisa que é bem impressionante. A Deus criou o mundo com as palavras. Então, em hebraico, davar é palavra. E em hebraico, dvar é objeto. É objeto. Então, você está vendo como que você vê que é uma língua da criação mesmo, porque tudo no judaísmo, nas letras judaicas bate. Tipo, a palavra com a criação, com os objetos. Aí, então ele vai falando, é uma coisa muito visual, tá vendo? Uhum. Ó, olha que legal, olha que foda, isso aqui é demais. Ozen em hebraico é orelha. Uhum. Aí ele vai e ele mostra que a palavra Mosnaim, que é a balança, tem a mesma raiz, as mesmas letras. E a orelha, eu não sei se você sabe, mas tem dentro dela um líquido que ele é responsável pelo seu equilíbrio. Sim. Então,
o rabino, aí ele mostra, aí ele começa a entrar em gemátria, que é a numerologia das letras. Então, a palavra gravidez tem o mesmo número de semanas de uma gravidez de fato. Que legal. Aí ele, por exemplo, isso aqui é muito legal, que é o Kelev, é o cachorro. Uhum. As letras compõem também a palavra Kelev, que é como o coração. E o cachorro, ele é muito amoroso, entendeu? O meu filho eu dei o nome de Caleb. Então. Que é cão, né? Kelev. Sim. O Caleb, então, só alguns exemplos. O Caleb, Kelev é cão, só que o Caleb também ele foi o marido de Miriam, irmão de Moisés, né? Sim. E ele é da linhagem do Messias, né? Ele é da linhagem. Sim. Então, ele foi uma pessoa muito grande, muito forte, parabéns, ótimo gosto. Então, você viu os slides? Que legal? Sim. Não é uma lousa, é uma, cara, eu vou falar de um cachorro, eu só ponho lá, e põe um cachorro, uma imagem que mexe com emoção. Porque quando você trabalha o slide desse jeito, não só que você potencializa a mensagem, mas você também se comunica de uma maneira mais clara, porque tá desenhado o que você está falando, é mais fácil da pessoa entender. Entendeu? Sim. E aí... Ainda mais o hebraico, que cada letra, na verdade, é um conceito, né? Não é apenas uma letra, né? Exato. E isso fortalece a fé das pessoas, porque elas começam a ver e falam, pô, quem é que criou uma língua há 3.000 anos atrás que é toda perfeita? Você já leu aquele livro Código da Bíblia, que eles começam a jogar a máquina lá na Bíblia e começam a descobrir um monte de coisa que aconteceu no futuro, tipo, a partir do momento que foi dada a Bíblia. Então, aí a galera começa a despertar a fé da galera no sentido de que, pô, alguma coisa de verdadeiro tem aqui, não é possível um negócio desse, sabe? É demais. Então, mas é mais ou menos isso. Inclusive, Davi, aquela outra palestra que eu te mandei foi um estudo que, na realidade, os jovens me pediram um estudo panorâmico de Gênesis, no caso, né? E, obviamente, não deu, né? Não deu para mim falar tudo, mas eu comecei ali mostrando, justamente, eu comecei dando pano de fundo ali do Antigo Oriente Próximo, onde Moisés escreve ali o Torá, né? Mostrando que quando Moisés escreve ali ali a questão da criação e falando sobre o astro maior que né, controla o dia, o astro menor, e ele começa a falar ali sobre todo o processo da criação, era um contraponto à chamada cosmogonia que havia naqueles povos ali, né? Que é a cosmogonia, o relato da criação, né? Assim como os egípcios, eles acreditavam que o sol era um deus, que a lua era um deus, que o Nilo era um deus. Aí Moisés vem e quebra no meio dizendo, não, mas o Deus da Bíblia, ou o Deus do Torá, o Deus dos hebreus, ele é o Deus que criou o sol. Então, mesmo que acreditasse que o Horus fosse um deus, o Deus criador criou tudo. Né? Como se fosse... É um jeito de trazer o monoteísmo devagarinho, né? Sem... Justamente. Inteligente, né? Isso. Legal. E é interessante porque justamente a gente costuma dizer, né? Se entender o Gênesis, entendendo o Gênesis em toda essa simbologia, a gente entende a história, o que nós chamamos, né? A história da salvação, né? A história do... Porque a própria promessa do Messias está lá em Gênesis também, né? Total. Mas muito que interessante. Mas, mano, eu não quero tomar muito teu tempo, eu já entendi. Não, para mim tá um prazer aqui conversar com você. Eu tenho uma reunião às 2, por isso que daqui a pouco a gente encerra, mas para mim tá sendo um prazer. E se um dia você precisar de ajuda aí, avisa aí que a gente faz um... Não, tranquilo. A gente faz um Alberi 02. Beleza. Pastor Alberi. Eu vou botar lá no YouTube assim, PPT do pastor. Mas que bom, mano, que bom. Muito obrigado pela tua assessoria aí. E eu vou... E manda o link do teu canal que eu vou... Porque eu te conheci pelo Instagram, né? Mas agora eu vou seguir. Vou pegar mais uma... Assim que ficar pronto, eu já te mando o link do seu conteúdo e lá já vai estar no canal. Fechou? Então tá bom. Nos próximos dias eu já te mando. Valeu. Muito obrigado. Deus abençoe a ti, a tua família. Você também. Amém. Obrigado. E eu vou continuar aqui no WhatsApp, aqui seguindo aqui para participar das lives, dos conteúdos que tu vai estar... Né, nos chamando a participar. Muito obrigado, querido. Muito obrigado, senhor. Um abração, viu? Tchau, tchau.